Imagine voltar no tempo, cruzando milênios, para uma época em que a humanidade ainda ensaiava seus primeiros passos como civilização. Antes das grandes metrópoles que conhecemos hoje, antes mesmo das vastas redes de comércio e impérios monumentais, havia Uruk, uma cidade que se ergueu como a primeira grande concentração humana da história. Situada no coração da Suméria, no fértil crescente entre os rios Tigre e Eufrates, Uruk não era apenas um aglomerado de casas e ruas. Era o berço de inovações que moldariam a essência da humanidade. Aqui nasceram a escrita, os primeiros sistemas administrativos e as bases do que chamaríamos de sociedade organizada. Mas Uruk também guarda mistérios que transcendem o material. Quem eram seus habitantes? E por que tantas lendas associam este lugar à presença de deuses ou seres de conhecimento superior? Poderia Uruk conter respostas para a origem da humanidade, não apenas como civilização, mas como espécie? Hoje, embarcaremos em uma jornada que nos levará ao coração dessa cidade ancestral para explorar seu legado e os enigmas que ela ainda sussurra aos curiosos. Uruk não era apenas uma cidade, mas um portal para o desconhecido. No século XIX, quando o arqueólogo William Loftus descobriu seus restos soterrados, o mundo se deparou com algo impressionante. Entre os tijolos de argila e as inscrições cuneiformes, estavam pistas de um povo que transformara a paisagem natural em um espaço ordenado, vibrante e inovador. A questão, porém, não é apenas como Uruk foi construída, mas por que ela surgiu. Qual foi a faísca que levou nossos ancestrais a abandonar uma vida de caçadores-coletores para erguer templos e zigurates em honra de deuses misteriosos? Por que tanto esforço para centralizar o poder, criar hierarquias e escrever leis? Mais intrigante ainda é o que as lendas sumérias dizem sobre sua fundação. Textos antigos narram que Uruk foi a morada de Gilgamesh, um rei lendário que buscou a imortalidade, e que a cidade foi projetada com a ajuda dos deuses que desceram do céu. Teriam esses deuses realmente existido? Ou seriam metáforas para algo ainda mais profundo na psique humana? É inevitável questionar que segredos repousam sob as areias do sul do Iraque, guardados há milênios. Seriam esses segredos a chave para entender nossa essência, nossos medos e nossas aspirações? Para compreender Uruk, precisamos olhar além de suas ruínas físicas. Seu legado está gravado em tabuletas de argila, símbolos cuneiformes que revelam uma sociedade incrivelmente avançada. A escrita foi talvez o maior presente de Uruk para a humanidade. Nasceu como um sistema rudimentar para registrar estoques de grãos e gado, mas rapidamente evoluiu para narrar histórias épicas como a do próprio Gilgamesh. Essas histórias falam de deuses como Anu, Enlil e Inanna, que eram tão poderosos quanto caprichosos, moldando o destino dos homens. No entanto, a ajuda para entender Uruk não vem apenas dos textos antigos. Pesquisadores modernos nos oferecem novas lentes: arqueologia, história comparada e até astrobiologia. A teoria de que os deuses descritos em Uruk poderiam ser visitantes de outro mundo é fascinante, mas igualmente intrigante é a ideia de que esses deuses simbolizavam aspectos do próprio potencial humano. Então, aos próprios habitantes de Uruk, pessoas que com determinação construíram muralhas enormes e criaram um sistema de irrigação tão eficiente que transformaram desertos em terras férteis. A coragem e a visão desse povo nos mostram que, com ou sem intervenção divina, a humanidade sempre buscou transcender seus limites. Nossa jornada começa ao atravessar as muralhas da cidade. Com até 10 quilômetros de extensão, elas foram erguidas para proteger algo mais do que casas e templos. Elas simbolizavam o primeiro grande esforço da humanidade em criar algo duradouro, um testemunho de seu domínio sobre a natureza. Dentro das muralhas, Uruk fervilhava de vida.
Havia mercados onde comerciantes vendiam seus produtos, artesãos que criavam cerâmicas sofisticadas e sacerdotes que realizavam rituais nos templos de Inanna. Mas também havia algo mais. Uma sensação palpável de inovação, de que ali, naquele lugar, algo único estava acontecendo. Aqueles que viviam em Uruk talvez não soubessem, mas estavam escrevendo os primeiros capítulos da civilização humana. Cada tijolo colocado, cada tabuleta escrita, cada ritual realizado era um passo rumo ao desconhecido. E como toda jornada, eles não sabiam onde isso os levaria. É impossível falar de Uruk sem mencionar os desafios enfrentados por sua gente. Eram tempos duros. Os rios Tigre e Eufrates traziam fertilidade, mas também enchentes devastadoras. O calor intenso e a aridez exigiam engenhosidade para cultivar a terra. Além disso, havia a luta interna. Como manter a ordem em uma cidade tão grande e complexa? Surgiram sistemas administrativos, mas também tensões entre ricos e pobres, sacerdotes e guerreiros, homens e mulheres. Uruk prosperava, mas não sem sacrifícios. E então havia os desafios espirituais. Como entender os deuses que pareciam tão próximos, mas ao mesmo tempo tão distantes? Os habitantes de Uruk ergueram zigurates que tocavam os céus, como se quisessem trazer os deuses para mais perto. Mas as respostas nunca foram claras. Esses desafios moldaram Uruk, forjando nela um caráter resiliente. Cada dificuldade enfrentada fazia parte de um aprendizado maior. A necessidade de adaptação, de cooperação e, acima de tudo, de fé no futuro. À medida que nos aprofundamos na história de Uruk, percebemos que a cidade não era apenas um lugar físico, mas uma ideia. Ela representava a ambição humana de criar algo maior do que si mesmo, de transcender o aqui e agora. O epicentro dessa ideia estava no templo de Inanna, a deusa do amor, da guerra e da fertilidade. Os rituais ali realizados não eram apenas atos religiosos, mas celebrações da própria vida. O momento de maior crise em nossa jornada chega quando Uruk começa a declinar. Como todas as grandes civilizações, a cidade encontrou seu fim. Mas por quê? Foi devido à invasão de povos vizinhos? A exaustão de seus recursos? Ou talvez a própria incapacidade humana de sustentar um equilíbrio? Esse declínio é um lembrete doloroso de que a grandeza não é eterna, mas também nos desafia a ver o que permaneceu. Uruk não desapareceu completamente. Seu espírito vive em cada cidade que construímos, em cada inovação que criamos e em cada história que contamos. O tesouro que Uruk nos oferece não é feito de ouro ou joias, mas de conhecimento e inspiração. Ela nos ensina que a humanidade é capaz de feitos incríveis, mesmo diante das adversidades. Nos dá a prova de que a civilização não nasce do acaso, mas do esforço coletivo, da coragem e da visão. Mais do que isso, Uruk nos lembra que somos, em essência, criadores. Criamos cultura, tecnologia, arte e até mesmo os mitos que nos conectam ao divino. Voltamos ao presente, mas com uma nova perspectiva. Uruk não é apenas uma cidade perdida no tempo. Ela é um espelho que reflete quem somos e quem podemos ser. Ao olharmos para as ruínas de Uruk, vemos mais do que tijolos antigos. Vemos os alicerces da humanidade. Sua história nos chama a continuar sua obra, construindo com sabedoria, aprendendo com os erros do passado e honrando o potencial infinito que carregamos. A jornada de Uruk não terminou. Ela vive em cada um de nós. Quer descobrir mais histórias como essa sobre os mistérios e segredos da humanidade? Inscreva-se agora no canal e mergulhe em um universo de conhecimento e inspiração.